Estamos de volta ao segundo bloco do curso Altar, Altares, Tronqueiras e Assentamentos. Lembrando, fazer uma pequena revisão do nosso bloco 1, em relação a essa estrutura que nós chamamos de altar. Todo terreiro, toda casa de axé, toda casa de trabalho onde você vai encontrar essa estrutura num determinado posicionamento, numa determinada elevação ou configurada de uma forma própria. Cada casa vai obedecer a uma liturgia, vai obedecer a uma propriedade do seu ritual. O que nós buscamos, o primeiro entendimento é o que? A necessidade. O altar dentro de uma casa, ele é a polaridade positiva, ele é a estrutura de sustentação, de elevação e de alimentação energética de todos, do dirigente, o sacerdócio, os médiuns, a consulência, toda essa estrutura tem essa ligação realizada. Aí com a sua diversidade de elementos, onde nós entendemos que o que está retratado aqui é a nossa referência de fé. No entanto, esse bloco, eu vou estar dando ênfase à questão de terreiro, à estrutura de terreiro. Então eu preciso de um entendimento maior. Além dessa retratação, onde eu entendo que o altar é a estrutura de energização de uma casa e de todos aqueles que estão à sua frente, eu preciso entender determinadas particularidades. Aqui no caso, por que eu tenho Xangô nesse posicionamento? Por que eu tenho Ogum e Iemanjá? Por que Oxalá mais alto? Só que antes de pensar na estrutura do altar, eu preciso ter em mente que se eu estou falando de um terreiro, eu preciso de um local para alocar esse terreiro. E hoje em dia muita gente fala, eu quero ter terreiro. Eu até brinco com alguns irmãos sacerdócios, fala, poxa, a pessoa era tão feliz antes de falar aquela frase, aí vira e fala, eu quero ter terreiro, como se fosse só um ato de consumo. E nós entendemos que existe uma série de dificuldades, horas, impedimentos que a pessoa passa para conseguir estabilizar uma casa. Abrir uma casa é fácil, manter uma casa é algo totalmente diferente. Então, a ideia agora nesse bloco é entender que eu preciso de um imóvel, de um local, de uma sala, de um salão ou de um ambiente e que nada está montado. Essa estrutura, até então, ela não existia. Mas, geograficamente, eu preciso me localizar aqui dentro. Aí eu posso alugar um salão, posso alugar uma estrutura ou uma sala um pouco maior e preciso entender que a atividade exercida dentro do campo religioso, ela tem uma estrutura energética do quê? De contenção, que é o que nós chamamos da pureza do solo ou da especificação do solo. Quando eu tenho um terreiro, quando eu tenho uma igreja, quando eu tenho um templo, aquele solo, ele deixa de ter um aspecto profano para ter um aspecto sagrado. E isso são irradiações que vão se acumulando o tempo inteiro. O altar, dentro daquela ideia de que ele é um canalizador também, ele é um sustentador, ele é um alicerce da casa, ele canaliza a energia do todo e nos alimenta frontalmente. O terreiro em si, ele é uma cúpula energética. Um exemplo que eu costumo colocar em aula, em relação a quem mora ou é vizinho de terreiro. Mesmo que a pessoa frequente, mesmo que a pessoa participe de forma direta ou indireta, o vizinho, ele tem uma indisposição natural com o terreiro. Por quê? É a mesma coisa quem mora perto do cemitério. Todo mundo acha que um morto vai sobrar em determinado momento para dentro da sua casa. Eu estou colocando isso dessa forma para que nós possamos criar um entendimento de que quando você tem um terreiro e você vai chegar à montagem desse altar dentro do terreiro, você pode fazer uma preparação, que é o que nós chamamos de mudança de solo. Essa mudança de solo implica em estar chamando energeticamente, chamando magneticamente o poder para que ele envolva a estrutura, para que ele envolva o solo, as paredes, o teto, e que não haja essa comunicação do profano com o sagrado e vice-versa. Então tudo que acontece energeticamente dentro de um terreiro, fica contido dentro do terreiro, se abre para o espiritual, se fecha no espiritual. E para isso, antes da estrutura, da questão da montagem ou da estruturação do altar, eu vou estar colocando para vocês, isso vai estar bem passo a passo na apostila, vai estar bem passo a passo no acompanhamento do material, mas é importante a gente estar figurando isso para que o exemplo fique bem claro. Então a gente tem a questão da mudança de solo. O que vocês podem acompanhar aí agora, eu fiz um desenho para vocês em relação ao que seria o perímetro do próprio instituto. Então esse formato que eu tenho aqui é o formato hoje do instituto.
Então essa estrutura, quando ela foi locada, ela se encontrava vazia e ao realizar essa mudança foi feito esse procedimento. Então, em todos os extremos foi feita uma cruz com pemba, que vocês podem acompanhar, firmado uma vela branca. No centro do terreiro, sendo que eu já tinha o entendimento de que aqui seria o norte do meu trabalho. Lembrando que quando nós falamos de norte, você pode ter o norte geográfico, o norte magnético e o norte quadrículo. Aqui no caso é o norte religioso. E foi traçada essa cruz bem no centro. Firmado mais uma vela branca. Em cada cruz eu coloquei um pouco de água na haste do braço, do jeito que eu estou fazendo aqui com a ponta para vocês. E o mesmo eu fiz com a estrutura do vinho também. Só que isso não foi feito com as mãos. Este procedimento que eu estou fazendo com água e com vinho deve ser feito com a boca. Então você vai colocar um pouquinho de água na boca, vai salivar e vai aspergir. Porque nesse momento você vai estar fornecendo, além do seu hálito, você vai estar fornecendo a sua saliva, que existe um grande potencial energético. Feito isso, tracei as 4 cruzes, tracei a cruz central, firmei todas as velas brancas, ungi todas as cruzes com água e com vinho, a cruz central também. Vou me colocar ajoelhado nesta posição, de frente ao que será o meu norte religioso, e vou fazer uma evocação ou um chamado a Oxalá. Por que Oxalá? Porque Oxalá tem essa estrutura co-criadora, magnetizadora, congregadora. É Oxalá que nos une com o intuito da fé. É Oxalá que nos une em formação para o objetivo da fé. E essa mesma estrutura, que tem um poder cristalino, que tem um poder amparador, é quem vai magnetizar e vai revestir essa estrutura de solo, fazendo essa mudança do que nós chamamos do profano para o sagrado. Feito isso, essa estruturação que foi colocada aqui, as velas devem queimar até o final e depois é só passar um pano e a estrutura está preparada para a montagem inicial. Quando nós fazemos isso, nós acabamos de mudar a estrutura do solo. Então, até então, tudo que tinha acontecido naquele salão, tudo que tinha acontecido naquele dormitório, naquela sala que você providenciou para que se torne o ambiente do trabalho, agora tem uma energia ali instalada, tem uma energia que tem uma base o quê? Sagrada. Uma coisa muito importante, algumas pessoas talvez com uma influência maior de nação, podem colocar da seguinte maneira: mas a minha casa não é de Oxalá, a minha casa é de outro orixá. Oxalá nesse momento não dará regência à sua casa. Oxalá dará amparo energético à estrutura do solo, para que o que aconteça ali no sagrado se feche no sagrado e não haja uma invasão geográfica como muitos temem. É a mesma coisa que acontece muitas vezes em cemitério. A pessoa vai no cemitério, tem gente que morre de medo de cemitério, e quem está na vizinhança também. Mas o que você tem ali está contido por um laço energético, está contido por uma estrutura, não necessariamente por um ritual, mas por um acúmulo de frequência e de energias que ali vão sendo depositadas. Então isso é a base da mudança, antes da montagem, antes da estruturação de um altar, antes da estruturação dessa base de alimentação, sustentação e energização, que busca a todos frontalmente, eu preciso da mudança do solo. Alguns irmãos podem se questionar: Jorge, eu já tenho casa, eu já tenho terreiro e eu não fiz absolutamente nada disso. É válido, é válido. Só que eu tenho certeza que no dia que você fez o seu primeiro trabalho, ou você inaugurou a sua casa, o seu guia-chefe ou o seu mentor foi lá, riscou um ponto, acendeu uma vela e falou: está feito, está aberto. Então, num procedimento diferenciado, a mesma coisa foi realizada. Numa frequência dele, numa particularidade dele, numa individualidade dele, essa estruturação de solo, ela foi feita. Então agora tudo que acontece nesse ambiente,
Tudo que acontece energeticamente dentro dessas paredes é contido aqui dentro. Eu não vou invadir o vizinho da direita, eu não vou invadir o vizinho da esquerda e não vou ter nenhum tipo de refúgio energético. A energia ela pode entrar e sair com a pessoa. Essa coisa de fantasma colocando a cabeça, espírito colocando a cabeça pela parede, né? A partir de um ritual, fica uma coisa muito hollywoodiana, fica uma coisa muito de cinema, e a gente precisa estar com a visão fixa na necessidade do nosso trabalho. Então, fiz a minha primeira mudança, desenvolvi o meu pensamento, que o altar que eu estou montando, ele é um energizador, ele é um sustentador, um amparador e um estabilizador de quem? Dos trabalhadores, do dirigente, da consulência, de todos aqueles que entram dentro do terreiro. E antes de montá-lo, eu preciso preparar o meu solo para que essa estrutura possa abraçar. Então eu estou no início, eu estou montando essa pilha, eu já tenho o meu solo preparado e agora eu preciso colocar a base do que eu tenho em relação a esse trabalho. Em algumas escolas nós encontramos o conteúdo que fala que a montagem do altar está propriamente relacionada à estrutura que o médium traz na sua cabeça, a estrutura que o médium traz na sua coroa. Só que eu preciso entender que o diferencial dessa estrutura, o principal diferencial é que ela vem obedecer o quê? O coletivo. Nós chegaremos no bloco onde falaremos do altar caseiro. Eu vou montar um altar aqui relacionado à estrutura pessoal, à estrutura de casa, só que eu preciso entender, menor que seja um terreiro, menor que seja a sua assistência, menor que seja o seu corpo mediúnico, a sua estrutura de altar, ela vai estar alimentando um grupo. Ela não é só a personificação do indivíduo, ela é a elaboração de um processo de alimentação energética do coletivo. O altar sustenta todos nós nos colocamos de frente para ele e ele nos alimenta energeticamente, nos dá estabilidade até uma próxima sessão. Então eu preciso aqui, além dos orixás que compõem a minha estrutura, além dos meus orixás que compõem a minha coroa, eu preciso de elementos, energeticamente falando, no campo da divindade, no campo do orixá, que eu tenha tempo-resposta. Sim, eu entendo que se eu acender uma vela para algum me atende. Se eu acender uma vela para Xangô, Xangô me atende. Se eu acender uma vela para Oxalá me atende. No entanto, eu tenho essas estruturas maiores e tenho, dentro da sequência dessa hierarquia, as nossas linhas de ação e reação. E aí eu vou estar apontando algumas particularidades. Por que num determinado ponto do altar eu não tenho tal imagem? Por que eu tenho um número X de determinadas divindades e não tenho todas? Há necessidade, se firma 14 orixás, se firma 16 orixás, se firma 21 qualidades, aonde eu estou elaborando essa estrutura? A palavra principal dessa montagem, dessa estruturação, vai vir a partir do lado espiritual. O mentor, o guia, é sempre quem vai dar a coordenada. Uma coisa bem interessante, aqui o altar do Instituto, de uma visão maior e geral agora, ele já mudou a sua configuração 3 vezes, e sempre a pedido do mentor da casa. Por quê? A mudança no altar implica em mudança no processo de trabalho na casa, ou no foco que a casa está adquirindo. Então eu preciso entender que essa é uma estrutura que sim, ela vem a passar por manejo, ela vem a ter mudanças, porque muitas vezes essas mudanças estão encabeçando mudanças energéticas e mudanças espirituais que estão acontecendo propriamente dentro da casa. Então, essa estrutura que eu tenho em elevação, com influência católica, em função de buscar o alto, com influência kardecista, porque é onde eu lido com os espíritos, e com influência da diversidade da nação, que é onde eu coloco o orixá, assento o orixá, firmo a força do orixá, chamo o poder do orixá, ela tem o quê? Uma grande diversidade, mas vai dar o quê? O amparo, a proteção e a estabilidade para todos que se colocam de frente. Um exercício muito bacana, eu vou estar elaborando ele de forma teórica no caderno de exercícios, nas atividades, mas um exercício bacana a todos, médiuns, frequentadores. Quando você estiver numa situação ruim, e você estiver fora do terreiro, estiver se sentindo mal, estiver se sentindo comprometido energeticamente, para onde você está, escolhe um local tranquilo, feche seus olhos e mentalmente se coloque de frente com a estrutura do altar aonde você frequenta.
com a estrutura do altar da casa onde você trabalha e dê ali 5 minutos para você. Faça esse exercício, faça essa atividade. Você vai perceber como a ligação já existe, você vai perceber um tempo-resposta, você vai perceber que energeticamente o seu corpo vai alterar e muitas vezes aquela vibração que você se encontra naquele momento, ela vai entrar num processo de elevação e aquele mal-estar, aquele mal súbito, aquele desânimo vai sofrer uma alteração também. E isso é exercício, o altar já faz isso naturalmente, estando diante do trabalho, estando à frente do trabalho. A parte mais inteligente do nosso trabalho são os guias espirituais, porque eles fazem o manejo da estrutura de modo geral, de uma forma muito inteligente. É muito comum no atendimento o consulente ora ser colocado de frente, ora ser colocado de costas, ora ser colocado de lado. É como se o guia entendesse, e eles entendem, é claro, que a estrutura corporal ela tem uma simetria energética. Do mesmo jeito que a estrutura do altar, ela possui uma simetria de emanação energética, o nosso corpo também responde. Por isso que temos a nossa direita, a nossa esquerda, por isso que temos o nosso alto, o nosso embaixo, o nosso centro, o nosso entorno. Então essas simetrias, elas acabam convergendo. E para descarregar uma pessoa sem pôr a mão, ou simplesmente energizar uma pessoa sem pôr a mão dentro da estrutura de trabalho, basta que eu a coloque de frente, a coloque alinhado, para que ela comece a se alimentar energeticamente de todas essas bases que estão aqui. Eu vou estar encerrando agora o segundo bloco, para que a ideia principal desse bloco era a questão do solo. A gente vai perceber na apostila que é bem elaborado, é um passo a passo, tem que ser feito com calma, a casa tem que estar limpa, já reformada, pintada, tudo bonitinho para acontecer a mudança de solo. E aí, num terceiro bloco, eu vou entrar na parte mais detalhada do altar. Por que eu estou com Oxalá nessa posição? Por que aqui eu entrei com algum Iemanjá, Xangô? Quem eu tenho ao meu lado? Quem eu tenho ao outro lado? E principalmente o detalhe do quê? Dos elementos. Por que o meu altar hoje é que a filmagem hoje não permite, né? O nosso irmão me pediu que a luz natural fosse cortada para que pudesse ser feita a filmagem, mas o altar hoje no Instituto ele é um altar solar. Porque durante 8 horas do dia o sol bate diretamente nele. Então eu tenho estruturas que são energizadas, né? Aqui atrás a gente tem janela, tem vidro. Então essas estruturas são energizadas. E aí eu vou fazer um mapeamento bem detalhado desse altar, o porquê de alguns elementos e o porquê que essa estrutura precisa funcionar 7 vezes na semana, 24 horas por dia. Por que os guias muitas vezes pedem, olha, deixa o altar aceso, deixa as coisas firmadas, porque existe uma necessidade por detrás disso aí. Então agora a gente vai encerrar o segundo bloco e no terceiro bloco nós iremos fazer um trabalho, um mapeamento mais detalhado da montagem, da manutenção e da estruturação de um altar.